A Páscoa que você conhece, ela é em grande medida uma construção estética da Idade Média e do cinema. Então, aquelas imagens que eu e você criamos dos discípulos como homens de meia idade, barbudos, ou Judas dando um beijo no rosto do Senhor, elas são historicamente imprecisas. Você acredita nisso? Então, hoje nós vamos olhar algumas dessas cenas comuns, principalmente na época de Páscoa, à luz das escrituras e também da história. Então, primeira delas, a questão dos discípulos. Os discípulos eram mais velhos ou mais jovens? Então, quando nós vamos olhar para a história, os rabis ou os mestres como Jesus, eles geralmente tinham seus discípulos, eram sempre mais jovens e muitas vezes adolescentes que o seguiam, que eram ali ensinados por eles. Então, tudo nos leva a crer que os discípulos do Senhor também eram muito jovens e provavelmente adolescentes. O judaísmo do segundo templo, nós temos relatos assim dos cenários que podemos perceber isso. E também na própria Bíblia, quando nós olhamos textos como de Mateus 17, 24, nós vemos aqui o relato de Jesus e Pedro pagando o imposto do templo. E aí diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda, entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Que é interessante, porque tudo nos leva a crer, o que eu mencionei para vocês, que apenas Pedro e Jesus, por conta da idade deles, é que estavam ali dentro da lei para pagar aquele imposto. Os demais discípulos não precisavam por serem mais jovens. Então esse imposto por lei geralmente era cobrado de homens de 20 anos acima. Os que tinham menos que isso estavam isentos desse imposto. Então, muitíssimo provavelmente os discípulos eram homens bem jovens, adultos jovens ou adolescentes que seguiam o Senhor. Isso até faz mais sentido quando você analisa ali, né, eles fugindo, quando o Senhor é preso, aquele medo e tal do Império Romano, é uma atitude muito comum quando você é mais jovem, inexperiente, está assustado com todo aquele sistema ali, muito diferente talvez do que seria a reação de homens mais maduros, seguidores do Senhor. Segunda coisa que a gente vê também nas representações modernas, e até em artes clássicas, né? É a figura de Judas dando um beijo no rosto do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, você não tem isso na Bíblia, você pode procurar lá, não tem Judas beijando o rosto de Jesus. Isso vem depois, né, dessas representações. E o que acontece? Os beijos naquela época, se tinha os tipos ali, né? O beijar os pés, que indicava a questão de você se colocar como inferior. Tinha beijar a mão, geralmente os discípulos beijavam a mão dos mestres como um sinal de respeito, reverência. E você tinha também o beijo no rosto, que era dado entre iguais, ou seja, quando duas pessoas faziam parte ali da mesma classe social, estavam no mesmo nível, como mestres, por exemplo, eles beijavam no rosto, né? Então, é interessante isso, e aí muito provavelmente o beijo que Judas deu no Senhor foi um beijo na mão. E também não foi um beijo para que assim as pessoas soubessem quem era Jesus ali, que geralmente na visão popular as pessoas acreditam, até ensinam, né, que aquele beijo de Judas em Jesus era para que soubessem quem era Jesus. Mas todo mundo conhecia Jesus. Os soldados romanos já sabiam quem era Jesus. Só que aquele beijo ele é meio que estratégico, né? É uma forma ali de, vamos dizer, marcar o alvo e no meio daquela muvuca toda ali, né, os soldados não pegassem alguém trocado ali no meio da noite, porque já estava ali o Senhor, o alvo, vamos dizer, meio que pronto.
né? É interessante isso. Outra coisa também muito comum nas representações da morte de Jesus é colocarem ali o local da crucificação, o Gólgota, como um monte elevado e distante. E há uma imprecisão muito grande, né? Porque geralmente os romanos, eles não crucificavam as pessoas em lugares assim elevados, mas eram à altura dos olhos das pessoas e à beira de estradas movimentadas para que todo mundo visse aquela cena e servisse de exemplo. Né? Então, nós deduzimos a partir daí, talvez fosse até uma pedreira abandonada, um lugar com pedras ali, mas que ficava à beira da estrada, do lado de fora da cidade, para que todas as pessoas vissem aquela cena grotesca e cruel e ficassem amedrontadas com relação ao poder do Império Romano. Então, o Gólgota não era um lugar elevado, uma montanha, como a gente vê nas figuras, nos livros infantis, por exemplo. Era ali na beira de um local movimentado, com todas as pessoas vendo ali aquela cena. Então, uma coisa importante da gente perceber. Outra coisa também é que você vai ver a questão da coroa de espinhos, né? Ela não era só um instrumento de tortura, mas naquela ocasião os soldados colocam aquela coroa de espinho no Senhor para simular, para fazer meio que uma zombaria com Jesus, com relação à coroa dos imperadores romanos, né? A corona radiada que os imperadores usavam ali, né, e tal, nas figuras das moedas, eles colocam uma de espinhos em Jesus, né? Colocam ali, cobrem Jesus ali com um manto vermelho, então numa zombaria, simulando um rei fracassado ali, zombando de Jesus, que era colocado como rei dos judeus. E é interessante você observar o quanto há de, vamos dizer, o tom político da cena, né? Quando a gente sai um pouco da visão da tradição comum, que a gente vê nessa época de Páscoa, nos filmes sobre a paixão de Cristo e tal, você percebe esse tom mais político, né? Ali envolvendo a cena da crucificação. Então, quando a gente faz uma análise histórica mais precisa e contextual, a gente percebe isso com mais nitidez. Né? Então, Jesus o tempo todo deixa claro que o reino dele não era desse mundo, embora fosse um reino que estava nesse mundo. Ele entra em choque com os reinos humanos, ali em especial o reino, o poder romano, cruel, o grande império militar, bate de frente. Né? Então, Jesus inverte a lógica do poder humano e quebra ali muitas visões erradas, expectativas erradas das pessoas naquela cena da crucificação. E outra coisa que inclusive você pode ver com um pouco mais em detalhe aqui nesse mesmo canal, é que Barrabás, que é ali, né, colocado, Pilatos coloca Jesus e Barrabás para a multidão escolher. Barrabás não era um ladrão de carteira, não era um trombadinha, né? Barrabás era um preso político. Inclusive, nós temos relatos como de historiadores como Flávio José, onde a gente vê isso, os lestes, né, que eram justamente presos políticos, eram agitadores políticos que queriam libertar as pessoas do Império Romano. Então, naquela cena onde tem que escolher entre Barrabás e Jesus, o que está em jogo ali? Você tem, vamos colocar assim, um Messias político e um Messias real, que é o Senhor Jesus Cristo, do amor. Então as pessoas, elas escolhem Barrabás, que é como se elas estivessem escolhendo ali aquele que tenta resolver as coisas pelo poder político, pela violência. Né? Isso é interessante. Então é como se as pessoas dissessem, a gente não quer um libertador que é servo, que vem falar de amor e mudança de vida. A gente quer o cara que resolve, a gente quer aquele que vai, vamos dizer, brigar e topar de frente com o império e libertar a gente dessa opressão toda. Então é muito interessante essa cena, porque é o que a gente observa até hoje nas tendências humanas. Né, de trocarem o Senhor e buscarem o reino dessa terra, os poderes temporários da política para resolver os problemas. Né? Até hoje a tendência humana é essa. Então, quando as pessoas fazem aquela troca ali, não era simplesmente os judeus trocando Jesus por um ladrão qualquer. As narrativas muitas vezes enfatizam isso nos filmes e tal, mas era ali as pessoas dizendo que não queria o Messias do amor, mas queriam o Messias que resolvia os problemas políticos delas e trazia alívio imediato. Tá? Então, um propondo uma solução que seria,
vamos dizer assim, um pouco mais demorada e que exigiria muito mais detalhes envolvendo o plano de Deus, e outro que provavelmente ali na sua ação trazia aquela ideia de que resolveria as coisas mais rápido. Então as pessoas escolhem, ao invés de escolherem libertar Jesus ali, escolhem libertar Barrabás. E aí, você já conhecia algumas dessas curiosidades? Você já tinha pesquisado um pouco mais? Elas são novas para você? Elas confrontaram alguma visão errada que você tinha sobre Jesus, o reino de Jesus de alguma forma? Né? Coloca aí nos comentários aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, temos outros vídeos aí no canal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de refletir no real sentido da Páscoa, além da tradição. É muito mais profundo e muito mais belo quando nós olhamos, apesar do tom mais cruel da realidade, mas é muito melhor você estar mais enraizado nas escrituras do que simplesmente alimentando a sua imaginação, né, com algumas imagens e tradições populares. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Deus abençoe sua vida. Valeu.